Sejam bem-vindos ao Nada Mais, onde nada mais importa que a presença de Deus. E hoje iremos falar sobre ser luz em meio às trevas, ser luz em meio às provações. Você que tem a sua Bíblia, seja ela digital, seja ela online, seja ela física, abra junto comigo no Evangelho de Lucas, capítulo 8, versículos de 16 até o 18, que diz bem assim: Ninguém acende uma candeia e a esconde num jarro ou a coloca debaixo de uma cama. Pelo contrário, coloca-a num lugar apropriado, de modo que os que entram possam ver a luz. Porque não há nada oculto que não venha a ser revelado, e nada escondido que não venha a ser conhecido e trazido à luz. Portanto, considerem atentamente como vocês estão ouvindo. A quem tiver, mais lhe será dado. De quem não tiver, até o que pensa que tem lhe será tirado. Como será viver à luz? Como nós lemos anteriormente, eu, você, nós somos luz deste mundo. E a luz, ela não fica escondida. É só você olhar durante o dia. Onde está o sol? O sol está acima de nós. Ele ilumina o nosso planeta e ilumina a galáxia onde a luz dele alcança. Durante a noite, usamos o que para iluminar o nosso caminho? Luzes artificiais. A luz da nossa casa, as luzes dos postes, as luzes dos faróis dos carros, motos, caminhões, barco, até avião usa a luz para iluminar o céu, para saber onde ele está voando e principalmente para diferenciar e para localizar o próximo avião. Queridos, nós somos a luz deste mundo. Nós não devemos ficar escondidos de forma alguma. Portanto, convido você neste dia a dar um tempo, sabe em quê? A se mostrar. Mas você pode falar comigo assim, mas eu não consigo, eu não sei falar, eu não sei pregar. E quem te disse que esse aqui que vos fala, que está trazendo esta mensagem, neste dia, sabe pregar, sabe falar? Se eu estou te trazendo esta mensagem neste dia, é pela misericórdia do nosso Deus. Queridos, se você usar os recursos que tu tem, seja suas redes sociais, seja o local do seu trabalho, seja aonde for, Deus estará te honrando. E é melhor a honraria de Deus do que a honraria do homem. Acompanhe comigo o que está escrito também no Evangelho de Lucas, ainda no capítulo 8, versos 49 e 50. Aqui nós vamos ler sobre Jairo. Jairo era o chefe de uma das enormes sinagogas que haviam dentro da cidade santa naquela época. E Jairo tinha uma filha que estava doente. Jairo, se ele quisesse, ele pedia aos seus servos para ir até Jesus. Mas sabe o que Jairo fez? Jairo se levantou, Jairo foi contra aquilo que eles chamavam de protocolo e foi até quem ia resolver a situação dele. E somente Jesus poderia resolver aquela situação. E veja o que aconteceu com Jairo. Enquanto Jesus ainda estava falando, chegou alguém da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga, e disse: Sua filha morreu. Não incomode mais o mestre. Ouvindo isso,
Jesus disse a Jairo: não tenha medo, tão somente creia, e ela será curada. E a palavra do Senhor para você nesse dia é: não tenha medo, somente creia. Deixe Deus usar você, onde você está. Deixe Deus falar contigo, onde você está. Não viva na escuridão, viva na luz. Seja a candeia que ilumina onde chega. Seja sal, seja luz. Seja o tempero que falta a este mundo, porque vivemos em um mundo onde a coisa parece que está cada vez mais feia. Porém, contudo, entretanto, ainda dentro do livro do Evangelho de São Lucas, no verso 52, diz assim: a mim e a você. Enquanto isso, todo o povo estava se lamentando e chorando por ela. Não chorem, disse Jesus. Ela não está morta, mas dorme. E eu venho aqui neste dia dizer para você uma coisa da parte do nosso Deus. A sua fé não morreu, ela apenas dorme. Ela apenas tirou um período de férias. E ela, neste momento, se você dar ouvidos ao que eu estou falando, e se você dar ouvidos principalmente ao Espírito Santo que habita dentro de você, a sua fé será renovada. Ela vai acordar, ela vai despertar. Meu querido, não vagueie na fé nunca mais. Não se permita se perder por nada deste mundo. Queridos, o mundo aí fora, durante esse período de carnaval, está uma loucura, uma confusão. Está tenso, sim. Olha o que aconteceu dias atrás. 2 homens tiraram a vida de seus filhos. Um deles nem era filho, era enteado. E olha para vocês verem a situação. Vejam como o mundo está tenebroso. E o pior de tudo, infelizmente, a igreja, ao invés de entrar no mundo, o mundo tem entrado dentro da igreja todos os dias. O que mais a gente vê são pregadores e pregadoras que se dizem, entre aspas, prega o evangelho de Cristo, ensinando costumes mundanos, ensinando costumes da perdição, e com isso, sabe o que está acontecendo? Famílias deixam de ser criadas, famílias como a de Jairo estão sendo destruídas, lares estão indo rumo abaixo, e tudo por quê? Porque, infelizmente, a igreja não entrou no mundo, mas sim o mundo tem entrado nas igrejas. É um tal de irmã, você só vai casar, namorar se você escolher aquele homem, o varão alto, destacado, shapeado, que trabalha, o baterista, o cara do louvor. Não! Nós não somos assim. Quem tem esse costume é quem está no mundo. E olha para vocês verem. Nem mesmo as irmãs que um dia ouviram esta porcaria chamada feminismo deixaram o seu espírito morrer para satisfazer a sua carne aí fora. Quando elas vão para a igreja, quando elas aceitam a Deus, elas não são bem vistas. Não são bem vistas. O mesmo se aplica aos homens, aos varões. Queridos e queridas, quer ter uma família ainda no ano de 2026? Sabe o que tu faz? Seja luz, seja reflexo de Deus, seja espelho do Senhor na vida de alguém. Servir a Deus por interesse é fria, é perda de tempo.
Deus não quer que você o sirva por interesse. Ele quer que você o sirva em espírito e em verdade. Quando o próprio Jesus olhou no coração de Jairo, ele viu, ele presenciou, ele sentiu que a família de Jairo havia sido mudada e que o coração de Jairo havia mudado. Acompanhe comigo o que aconteceu nos versos 53, 54, 55 e 56 de Lucas, capítulo 8. Todos, eu disse todos, começaram a rir dele. De quem que eles estavam rindo? De Jesus. Pois sabiam que ela, a menina, estava morta. Mas ele a tomou pela mão e disse: Menina, levanta-se. O espírito dela voltou e ela se levantou imediatamente. Deus está falando contigo no dia de hoje. Ele está te pegando pela mão e falando: vem comigo, vem comigo. A luta tá grande, entrega na minha mão que eu cuido. E então Jesus lhe ordenou que lhe dessem de comer. Os pais dela ficaram maravilhados, mas lhes ordenou que não contasse a ninguém o que tinha acontecido. Sabe o que eu fico maravilhado com Cristo? A capacidade dele falar a seguinte coisa: ó, aconteceu isso aqui, mas não fala nada pra ninguém. Jesus é mestre em te pedir para guardar segredo, só que eu e você, nós não conseguimos guardar segredo. Quando a novidade de Deus é muita em nossa vida, nós queremos falar para todo mundo, nós queremos falar, mostrar, apresentar e falar assim, ó, eu sou um milagre, eu vivenciei o milagre de Deus na minha vida. Queridos, é difícil guardar uma novidade, é difícil guardar um segredo, mas entenda uma coisa, Jesus é o maior estrategista e o maior mestre em falar, não fale para ninguém. Jesus sabia que Jairo, sua esposa, a própria filha na escola, poderia testemunhar da situação que ela estava. Ela saiu das trevas e veio para a luz. Amém? É isso que eu quero falar contigo no dia de hoje. Vivencie as promessas de Deus para a sua vida. Saia das trevas, venha para a luz. Pessoas podem caçoar de você, como está escrito no verso 53 do capítulo 8 de Lucas? Podem. Vão caçoar de você, vão rir de você, vão apedrejar você, vão falar o que for, vão perseguir, vão levantar acusações, vão apontar quem você foi no passado, mas não se preocupe. Quem um dia você foi no passado não reflete quem você é hoje. A caminhada é longa, sim, mas ela não é eterna nesta terra. A partir do momento que você caminha com Cristo, nova criatura tu és. A partir do momento em que você deixa Deus te pegar pelo colo, te abraçar e deixa com que Ele carregue você, deixa que Ele troque o seu fardo, que é pesado, por um fardo leve. Ah, meu querido e minha querida, tu não sabe o quão Deus é maravilhoso. Você já experimentou a graça renovadora do Espírito Santo no dia de hoje? Se não, convido você, nesse exato momento, a fechar os seus olhos, levantar uma de suas mãos e vamos clamar a Deus pela presença dele em nossa vida. Deus amado, Deus querido, Pai eterno, todo-poderoso, no dia de hoje te pedimos para que nós nunca mais estejamos nas trevas, mas sim na luz.
Entendemos que a tua presença em nossa vida é muito mais valiosa do que ouro, do que prata, do que tudo. Assim, Pai, como o Senhor Jesus Cristo, teu Filho que pisou nesta terra, morreu por cada um de nós, se entregou por nós, levou os nossos pecados na cruz, ressuscitou a filha de Jairo. Neste dia te pedimos, ressuscita a nossa vida espiritual, traga para a luz aquilo que está em trevas, em o nome de Jesus. Somos luz desse mundo, e a luz desse mundo, ela ilumina, ela não fica em trevas, porque onde tem trevas, a luz chega, ali a luz e a liberdade, em nome de Jesus. Amém e amém. Peço a você que nesse momento que chegou até aqui, curta, comenta, compartilha, envie para 5 pessoas e que Deus te abençoe poderosamente em o nome de Jesus Cristo.